Boa tarde, nós começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos tratar de toda essa circunstância que nós estamos vendo na economia brasileira, a dificuldade de retomada do crescimento, de confirmação, pelo menos, de uma tendência efetivamente melhor em termos de atividade dos vários ramos. Enfim, nós temos dois convidados que vão tratar desses assuntos hoje. O Fábio Silveira, que está lá na ponta, economista, consultor, sócio-diretor da Macrosector, e aqui ao meu lado eu tenho o vice-coordenador da Faculdade de Economia da FAAP, Luiz Alberto Machado. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Bom, e eu gostaria rapidamente que os dois falassem alguma coisa a respeito desse atual momento, que nós tivemos um ensaio de recuperação em julho, uma melhoria de confiança e, de repente, novos dados negativos, e BCBR apontou um terceiro trimestre pior que o segundo. O fato é que a economia continua patinando, né? Denise, a confiança não explica o funcionamento da economia toda, mas é um fator fundamental. Então, eu sempre imaginei que o primeiro grande desafio, assim que houvesse a mudança no governo, seria reconquistar um pouco da confiança. E parecia que a coisa vinha acontecendo nesse sentido. Todos os indicadores deram uma guinada. Mas passou um mês, passou dois, passou três. Quando as pessoas viram que, por enquanto, era só esperança, mas que não tinha resultado concreto, esses índices já começam a reverter, a mostrar uma estagnada e, em alguns casos, em algus setores, até já voltar para baixo. A indústria saiu um dado hoje mais negativo, né? Isso é um grande problema e é um grande desafio. Fábio, o que não está dando certo? Por que não confirmou, a atividade econômica não confirmou essa melhoria de atividade que se esperava? Bom, primeiro, a gente queria ressaltar que estávamos na ponta pessimista, né? Nós não acreditávamos que a economia brasileira pudesse ter uma recuperação importante desde logo, desde o começo desse ano, mesmo depois do impeachment, porque os fundamentos eram e continuam sendo muito ruins. Só para a gente chamar a atenção para um dado, né? O volume de crédito no Brasil continua caindo. Já estava caindo ano passado, começou o ano em queda, continua em queda, ou seja, está em queda livre e não há nenhum fator nesse momento que aponte para uma reversão dessa trajetória de contração. A velocidade de contração do crédito hoje gira em torno, no Brasil agregado, de 7% em termos reais ao ano. Né? Quer dizer, você tira lá a inflação nesse cálculo, continua caindo crédito para consumo de maneira geral. Então, só para a gente ter um dado, a indústria automobilística hoje vai produzir 2 milhões de carros em 2016. Há 3 anos atrás, ela produzia 4. Né? Então, já teve queda ano passado, esse ano vai ter queda novamente na produção e na venda, e o ano que vem, se tiver alguma nesga de esperança, vamos dizer assim, pode parar de cair. Então, há um movimento de contração de crédito que não há nenhum mecanismo ou sinalização que ele possa parar. Isso é muito preocupante. Bom, a nossa pergunta aqui do Aparecido dos Santos, ele está falando como retornar ao crescimento com essa gastança sem controle do governo. Como é que vocês veem hoje o ajuste fiscal? Porque se fala em gastança, o governo, ao mesmo tempo, tem a PEC dos gastos, quer vir com a reforma da Previdência, mas tem essa percepção muito ruim dos estados agora também, não é? Bom, Denise, o Fábio colocou uma coisa que eu acho importante. Aquela expectativa otimista era ingênua, né? A economia não vira para um lado ou para o outro, do dia para a noite, por causa de uma mudança no carro. Então, considerando a tendência que a gente vinha caminhando, o primeiro passo é parar de cair. Foi menos 3,8, esse ano vai ser menos 3,4, menos 3,5, acumula isso, é uma coisa terrível. Então, aquela expectativa de que o ano que vem vai crescer 2, eu falei, opa, eu estou achando que estava muito exagerado isso daí. Então, eu acho que se mudar o sinal já está bom demais. O que tem de positivo este ano? Para também não dizer que não tem nada bom. Tem uma inflação que vai cair bastante em relação ao passado. Cairia até com a Dilma, porque a maldade que foi feita para ganhar a eleição surtiu os efeitos em 2015, então em 2016 era esperado que isso caísse. A tendência é que o ano que vem continue caindo, e aí você vai ter uma possibilidade desse juro baixar um pouco mais rápido. E a partir daí você vai ter alguma recuperação. Mas como ele falou, isso é para segundo semestre ou para o último trimestre do ano que vem. Então o grande problema vai ser administrar esse intervalo em que os números continuaram ruins, o desemprego vai continuar alto. Quer dizer, o emprego é um fator que demora a sentir o efeito.
Quando já estava tudo ruim no governo passado, o que estava bom? O emprego, era o lado cheio do copo. Eles falam, pô, estamos em pleno emprego. Depois, quando veio, foi avassalador. A recuperação também não vai ser rápida. Você vai depender de uma recuperação da economia para isso bater no emprego. Então, o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito difícil de administrar. E aí vai ter que tomar as medidas duras. Não tem jeito. Muita gente não gosta que compare a economia macro com a casa da gente. Mas na casa da gente é assim que faz. Chega uma hora que você tem que cortar. E não dá para adiar, porque isso é uma bola de neve. Se não fizer o adiamento, a coisa tende a piorar. Vide Rio de Janeiro. E agora o governo federal negocia alguma forma de socorrer os estados. Tem várias propostas em discussão, usar dinheiro de repatriação de recursos, a liberação daquele dinheiro do BNDES, não é, que foi destinado ao BNDES para financiamento de investimento e pode ser usado para pagar 13º. Tem a securitização de dívida. Você acha que é uma alternativa? Porque não dá para deixar o barco correr, não é? Então, hoje o problema não é a questão, na minha forma de ver, apenas do gasto público. Que o gasto público não vai ocorrer mais, como não está ocorrendo no Rio de Janeiro esse gasto, porque não tem receita. Então, quando a gente começa a discutir não está pagando nem salário, a PEC, se vai ser um corte disso ou daquilo, eu só queria lembrar, existe um rombo de quase 200 bilhões de reais entre receita e despesa, quer dizer, contra a receita, a favor da despesa, e essa despesa não vai ser honrada. Então, o problema, lógico, do ponto de vista macroeconômico, é que nós temos um déficit público, um superávit, um déficit primário gigantesco. Mas eu até evito um pouco essa discussão do corte, né, do gasto ou não, porque esse corte vai ocorrer, quer queiramos ou não. Mas porque não vamos ter receita para fazer face a esse gasto. Mas pode chegar uma situação inadministrável, no caso do Rio, se não houver socorro. Aí para tudo mesmo. Exatamente. Né? Então nós temos que pensar, lógico, em ter uma disciplina fiscal, um plano de longo prazo de disciplina fiscal, mas a gente precisa pensar como é que a gente vai aumentar a receita. Essa receita não anda. Teria que crescer, né? Teria que crescer. Não é simplesmente uma questão de você, como o índice de confiança melhora, simplesmente você cortar o gasto, fazer o ajuste fiscal sem um horizonte de longo prazo, sem um planejamento e uma credibilidade doméstica e internacional, nós não vamos recuperar essa confiança para investir. Então o nosso problema é sim a de disciplina fiscal, mas é também um problema claro de falta de receita fiscal, porque não temos crescimento. Mas aí como é que sai desse Nós vamos ter que sair via redução de juros, mais cedo ou mais tarde. Num ambiente adverso, mas nós vamos ter que encontrar de maneira criativa caminhos para reduzir os juros, escolhendo formas, por exemplo, de avaliação de pressão inflacionária, como nos Estados Unidos. No próprio Estados Unidos, nós vamos buscar inspiração para reduzir os juros, levando em conta não apenas a pressão inflacionária do índice cheio, mas a pressão inflacionária do núcleo de inflação, levando em conta não a inflação que vai terminar no ano gregoriano, mas num horizonte mais longo, móvel. Nós vamos ter que ser criativos. E é aí que eu começo a ter dúvida se essa equipe é capaz de lançar uma nova ideia para que a gente possa reduzir os juros de maneira... Porque essa é uma ortodoxia maior, né? Não, é ortodoxia americana. Se a gente chamar isso de ortodoxia americana, está ótimo. Né? No sentido de você levar em conta para cálculo de meta de inflação e de pressão inflacionária, o índice cheio e o núcleo da inflação, o chamado core business. Né, que professor, o senhor concorda que a estratégia é cortar os juros? Concordo, mas como eu pontuei algum tempo atrás, isso vai ser possível à medida que a inflação continue caindo, o que parece que vai acontecer, e para isso, essas medidas que estão sendo, pelo menos, anunciadas, elas fazem sentido. É ruim com a PEC, mas é pior sem a PEC. Por quê? Porque se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos voltar para aquela situação anterior. E aí, você não readquire a confiança, e aí ele falou... não tem consumo, também não tem investimento. As pessoas falam investimento externo, nem externo nem interno. Nenhum nem outro. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a coisa acontecer, a tendência não mostra sinais de melhora, então é difícil. Agora, eu vejo que houve um empenho muito grande do Temer, assim que tomou posse, de tomar algumas medidas
Em vários casos ele esperou passar o período de interinidade. Eu até entendo, porque a política brasileira, você tem que negociar tanta coisa que até compreendo isso. Mas tem alguns setores chaves que ele não esperou. Por exemplo, a nomeação dos embaixadores nos 2 principais parceiros comerciais do Brasil. Ele substituiu imediatamente, colocando pessoas de confiança e que são experientes negociadores. O Caramuru na China e o Sérgio Amaral em Washington. Por quê? Porque o comércio exterior, o setor externo, pode ser uma saída, porque o Brasil é um país fechado. O Brasil perdeu espaço no mercado mundial. Então isso pode ser uma saída. Segundo lugar, em setores chaves, em postos chaves, ele colocou pessoas de competência mais do que provada, que foi o caso do Parente e da Maria Silvia. Eu espero que isso também comece a surtir efeito. Da Petrobras e BNDES. Agora a Petrobras já teve até melhoria de avaliação de risco, mesmo com a dívida brutal da empresa, né? E tem muito a ver com o quê? Com a pessoa, com a equipe que ele nomeou e com as primeiras ações que ele fez. Estou esperando alguma coisa parecida da Maria Silvia. Parece que ela está escondendo o que aconteceu lá e ela vai ter que divulgar as barbaridades que foram feitas no BNDES. Eu concordo. Tem até a questão eu queria até acrescentar aqui que a Laeli Lopes, ela disse que a situação está muito ruim porque os corruptos continuam tomando conta do país e o povo não confia em ninguém. Tem esse componente também, né? Tem, sem dúvida. Mas a gente tem que seguir em frente. É necessário que medidas corajosas sejam tomadas na esfera da política monetária e concordo também com o professor Machado, na esfera internacional, na área externa. Na medida em que temos dificuldades internas que demorarão, não é, a serem superadas, eu concordo que a redução de juros é um processo longo, temos que acelerar o processo de embarque de produtos de maior valor agregado, aproveitando até um pouco essa alta do câmbio que vem ocorrendo mais recentemente e focando em alguns mercados que ainda estão bastante dinâmicos, como o mercado asiático, né? Aí fornecendo matérias-primas, produtos intermediários, não importa, né? Mas também buscando outros mercados onde possamos colocar produtos de maior valor agregado, né? Produtos automobilísticos, máquinas, equipamentos, enfim, temos ainda uma indústria que enfrenta dificuldades, é claro, mas ela precisa ter uma reoxigenação, ela precisa ter estímulo, reduzindo carga tributária em grande medida, como forma de competir no mercado internacional para... Veja, a indústria é um setor que tem um peso pequeno hoje dentro do PIB, mas ela é mobilizadora de várias outras atividades envolvendo o comércio, o varejo, serviços. Então é importante que a gente tenha um plano de expansão de exportações, sobretudo de produtos de maior valor agregado, nos próximos anos. Estou perfeitamente de acordo com o professor Machado. Porque a própria indústria ela considera aí muito pequeno o retorno que possa ter hoje, nas condições atuais, de aumento de exportação, porque o Brasil tem uma economia fechada, não é? E o peso das exportações da própria indústria não é dos maiores, não é? Não. Tanto que o nosso superávit, quer dizer, eu chamo de um azul pálido, porque ele é muito mais decorrente da brutal queda das importações do que de uma robustez das exportações. Mas o que eu acho é que a gente tem que olhar janelas. Quer dizer, você analisando historicamente, o Brasil perdeu um espaço brutal em termos de comércio exterior. Então, não vai ser do dia para a noite, mas com um plano, com uma estratégia, você pode recuperar isso daí pouco a pouco. Então, mas precisa plano. Qual foi o último plano digno desse nome que nós tivemos no Brasil? O PND? Quanto tempo faz? Perde-se no tempo, né? Porque é importante lembrar o seguinte, há alguns anos atrás o Brasil exportava quase 250 bilhões de dólares anualmente. Hoje ele exporta 190. Ou seja, teve uma queda de 60 bilhões de dólares nas exportações, enfim, no intervalo de 2, 3, 4 anos. Temos um saldo comercial grande porque a queda das importações, por causa da recessão prolongada, foi maior do que essa queda das exportações. Então, para que o nível de atividade doméstico, para que os diferentes setores da economia possam se mobilizar, um dos caminhos, junto com a redução de juros, que é um processo de longo prazo, um dos caminhos é o fortalecimento das exportações, porque daí essas exportações que estão em 180, 190, 200 bilhões de dólares, podem saltar para 220, 250, e você irrigar a economia.
E esse é um caminho que a gente vai ter que perseguir de maneira obcecada, né? Porque o mercado doméstico vai demorar a reagir. Então, mas aí tudo joga a recuperação mais para frente. E já está havendo uma revisão para pior do potencial de crescimento no ano que vem. Já tem muita gente, até especialista, achando que o país pode nem crescer no ano que vem, né? Isso. Bem, nós trabalhávamos com um cenário de crescimento do PIB o ano que vem de 0,8. Vamos baixar para 0,2 no ano que vem, de 2017. Pode vir recessão de novo? Pode vir, inclusive. Bom, o 0,2 é recessão, né? Não é crescimento negativo, 0,2 é recessão. É que saímos do vermelho aí. É um crescimento abaixo do crescimento da população, portanto, é um crescimento real negativo. Mas é o que eu falo, não adianta querer iludir as pessoas. Se for 0,1 mais... Tem ouvinte aqui, internauta, querendo que a gente dê notícia boa. Vamos lá. Inflação baixa. A inflação baixa é uma... tem outra, quer dizer, claro que eu não quero voltar a ser um país que depende exclusivamente do setor primário. Isso é terrível. Mas seria muito pior se o nosso agronegócio não tivesse dado um salto extraordinário nas últimas décadas. Quando se fala o Brasil hoje volta a depender da exportação de primários, de alimentos, etc., não pode pensar que é a mesma agricultura de 30, 40 anos atrás. A nossa agricultura é referência no mundo. Eu sei que o seu colega aqui, o Vila, mete o pau, diz que também a Embrapa foi desmantelada. Eu não acho. Eu acho que no setor agrícola a pesquisa funcionou e continua funcionando muito bem. Por isso que o desempenho do Brasil nesse setor é favorável. Tem competitividade, né? Tem, e veja, e aí tem um dado positivo. Fala-se muito do crescimento menor da China. É verdade, o novo normal, seja lá o que for o nome, 6,5%, 6,7%. Se bem que crescer 6,5% com o PIB da China, quisera eu ter esse problema, Denise. Mas só que o mundo espera mais da China, pois né? É. Depende mais. Mas essa parada da China, essa redução do crescimento da China tem muito a ver também com a indústria e com a construção civil. Mas a China vai continuar dependendo demais da importação de alimento, porque eles têm restrições, eles têm falta de água, eles têm uma população que continua migrando para os centros urbanos. Então, quer dizer, para o setor exportador de alimentos do Brasil, a perspectiva não é ruim, não. Pelo contrário, ela é muito boa. E tem sido bem aproveitada. Então temos inflação baixa, temos competitividade do agronegócio. E temos novas áreas. Pegando o gancho do agronegócio, primeiro, lembrar, o agronegócio responde por cerca de 1/3 das exportações brasileiras. Estamos falando de exportações de 200, algo em torno de 60, 50 bilhões de dólares, são do agronegócio. O agronegócio ele está mudando o eixo, ele está saindo um pouco aqui da região centro-sul e indo para o norte, indo lá para a região. A última fronteira agrícola do planeta está no chamado Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Você tem lá a última fronteira agrícola, você tem lá terras que estão sendo crescentemente utilizadas para plantio. É uma fronteira de riqueza. Essa fronteira de riqueza vai sair pelo Porto de Itaqui. Agora, com o alargamento do Canal do Panamá, podemos atingir a China, né, com maior frequência, com maior intensidade, podemos atingir o oeste dos Estados Unidos com maior intensidade. Quer dizer, temos aqui no Brasil, regionalmente, algumas áreas que vão se expandir, que vai ter uma valorização territorial do terreno, uma urbanização que abrange essa região do norte e nordeste. Então, temos coisas acontecendo no interior do país. Em termos urbanos, é verdade, sim, vamos encontrar dificuldades, mas outras áreas do Brasil estão, eu diria, com um potencial muito grande de crescimento. Mas a percepção da sociedade ainda vai ser ruim no ano que vem, porque você tem um problema seríssimo de desemprego, sim. A recuperação de poder de compra não vai ocorrer de uma hora para outra, pode sim. Até vir esse corte dos juros, mas também não deve ser muito brusco. Não deve ser muita coisa. Então, essa sensação de que a economia não está caminhando vai continuar para boa parte da população? Sim, essa sensação sim vai predominar, mas como eu acabei de dizer, há áreas que se as pessoas estiverem, né, como os desbravadores vieram ao Brasil no século XVIII, XIX, se as pessoas estiverem dispostas a enfrentar essas novas fronteiras de riqueza, eu acho que é um grande momento agora. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que remete a gente ao problema, a origem de toda essa crise. Eu acho que até fácil de responder, mas, na verdade, é a constatação. A Madeira Silva dizendo que, sabe o que eu acho mais engraçado? Quando os ladrões estavam lavando a água com o nosso dinheiro, estava tudo bem. Aí veio a Lava Jato, começou a prender todo mundo, fiscalizar, e pronto, o dinheiro acabou e nós estamos pagando o pato. Acabou a máscara, não é? Caiu a máscara, é isso?
Você tem várias leituras disso, né, Denise? Eu vejo a leitura mais positiva. Eu acho que isso tinha que acontecer em algum momento. Porque coincidiu a Lava Jato com a necessidade de mudança da economia, claro, que era uma situação artificial, não é? Claro. Isso tinha que acontecer em algum momento. Mas se gente vai pagar mais caro, tem que pagar. E não pode haver diferença. Quer dizer, quem fez o mal vai ter que pagar. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, não pode ser repetitivo, mas eu acho que é isso. Vai ser extremamente difícil, vai depender de uma habilidade muito grande de administrar esses 6 primeiros meses do ano que vem. Por quê? Porque nós não vamos ter boas notícias sendo colhidas aqui e ali. Pelo contrário, no macro, naquilo que o pessoal vê, que presta atenção, os indicadores vão continuar relativamente, a economia vai continuar andando de lado. A percepção tem que ser de que melhorou. Por quê? Porque tem mais alguma coisa boa? Tem recurso no mundo sobrando. O Brasil, para o investidor estrangeiro, continua sendo uma aposta positiva. E eu concordo com eles. Qual país do mundo tem terra, gente, água, luz, energia? Esse país tem tudo para dar certo. O Brasil tem que ser confiável para atrair esse dinheiro. Claro. Então, o que a gente não vinha fazendo era a lição de casa. E mesmo com todos os erros, o capital, o investimento direto estrangeiro não parou de pingar. Mas ele pode vir com muito maior força. Agora, tem um elemento novo aí que é preocupante, né? Trump. Então, mas exatamente por ter esse elemento novo, preocupante, com todas aquelas qualidades que a gente não precisa repetir aqui, é que o mundo ficou mais arriscado até do que o próprio Brasil. Então, pegando o embalo do que o professor Machado está colocando, hoje nós temos ingresso de investimento direto, que não é um pingo, né? São 5, 6 bilhões de dólares mês, né, que é bastante dinheiro, que está sendo canalizado para várias áreas da economia brasileira, inclusive o agronegócio. Né? Então, se você junta o agronegócio com o potencial de crescimento no Norte e Nordeste, outras áreas, sem dúvida, com esse ingresso de recursos no mundo em que o risco aumenta, eu diria de forma considerável, o Brasil passa a ter um alvo interessante para esses investidores. É lógico, precisamos resolver problemas de equilíbrio fiscal, problemas de dificuldades, né, na gestão doméstica de uma série de áreas e fatores, mas, sem dúvida, o Brasil, perante o mundo, é uma oportunidade. Se não fosse isso, os investidores não estariam chegando na velocidade que estão chegando aqui. E o Brasil é um país de investidores e um país de migrantes, né? Um país de pessoas que vieram para cá buscando novas oportunidades. Bom, nós estamos chegando no final e eu queria rapidamente a avaliação de vocês, ou a recomendação, se a gente pode chamar assim, o que o governo poderia fazer para tentar minimizar essa situação de crise e buscar uma melhoria de atividade que não dependa só do ajuste. O ajuste é importante, mas o que mais pode ser feito? Eu acho que ele tem que jogar claro. Eu acho que esse governo está patinando na comunicação, né? Acho que ele tem que jogar claro, tem que mostrar que não iludir ninguém, mostrar que eles assumiram uma situação que era extremamente difícil e que a recuperação vai exigir um esforço não muito curto. E ter esse planejamento. Quer dizer, eu acho que essa parte do planejamento é fundamental, porque senão nós vamos voltar para aquele negócio de voo de galinha. Parece que vai crescer e depois a coisa fica porque não tem o dia seguinte, não tem a continuidade. Em 2 palavras, eu diria que é importante que o governo pense de forma corajosa de reduzir de maneira agressiva os juros nos próximos meses, criando referenciais tradicionais, por incrível que pareça, criar referenciais tradicionais, respeitando outros critérios para a definição da Selic, e ter um plano corajoso, decenal, de expansão das exportações, plano de vários anos, para poder buscar mercados novos, e temos aí um leque grande de produtos para serem exportados e trazer riqueza para o país. Claro, Denise, sem descuidar de saúde e educação, porque se a cozinha não estiver em ordem, o resto não funciona. É assistência à população, né? O mínimo, é o básico, né?
É certo, nós vamos terminando por aqui o Economia em Foco. Eu agradeço a sua participação, peço desculpa porque nós tivemos problemas com o vídeo, ele travou em vários momentos, mas você pode conferir depois a íntegra do nosso programa no site da Jovem Pan e também no Facebook Jovem Pan Online. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, o professor Luiz Alberto Machado, que é vice-coordenador da Faculdade de Economia da FAAP, muito obrigada. Fábio Silveira, economista, sócio-diretor da Macrosector, obrigada, Fábio. Obrigado. E obrigada para você mais uma vez e uma ótima tarde.